Olá, eu sou Mariana Paz, sou psicóloga infantil e trabalho atendendo crianças e adolescentes aqui no consultório. E hoje eu queria trazer uma reflexão para todos nós de algo que eu tenho observado bastante presente e constante aqui no consultório, que são dificuldades de crianças e de famílias também em lidar com frustrações. As frustrações, elas estão presentes o tempo inteiro nas nossas vidas, na vida dos adultos, na vida das crianças. Então, uma programação que a gente gostaria de fazer e ela não sai do jeitinho que a gente queria, né? Para as crianças, um brinquedo, por exemplo, que elas querem muito e elas não vão ganhar. A gente vê essas situações muito presentes, por exemplo, em shoppings, em lojas de brinquedo. Uma criança, por exemplo, que precisa ali naquele momento, né, decidir o que vai fazer. Então, eu quero brincar de uma coisa e o meu coleguinha quer brincar de outra. Como é que eu vou então resolver essa situação? Às vezes eu posso me frustrar porque aquela brincadeira que eu queria muito, o meu colega não quer, né? Então, como é que eu vou lidar com isso? Ou até mesmo situações em que elas precisam esperar alguma coisa, né? Então, elas estão no restaurante, precisam esperar a comida chegar, o que elas pediram chegar, ou esperar em alguma aula que elas estejam, aula de natação, preciso esperar para eu poder entrar na piscina, preciso esperar a minha vez para poder fazer um exercício, preciso esperar a hora do recreio para poder brincar. Eu não consigo fazer isso, eu tenho muita dificuldade em fazer isso. A gente está falando tanto de crianças pequenas, até crianças maiores também. É uma tendência que eu tenho observado nas famílias, de que elas não querem permitir, não conseguem permitir que essas crianças vivenciem essas situações de frustração, né? Então, elas estão sempre tentando consolar, sempre tentando dizer para essas crianças que isso vai passar logo, que elas podem brincar enquanto isso, que vai ser legal depois, né? Então, estão tentando amenizar aquela situação para que elas não sofram, né? E, na verdade, é um movimento de proteção das famílias em relação às suas crianças. Nós, pais, não gostamos de ver as nossas crianças sofrendo. E não estou, gente, falando aqui que existe um certo ou um errado nessas situações. Então será que eu tenho que fazer isso? Será que é errado o que eu estou fazendo? Não existe uma fórmula para a gente poder pensar no que seria certo ou errado. A nossa medida sempre, o nosso termômetro é a gente observar como é que as nossas crianças estão se comportando, como é que elas estão reagindo a essas situações. Então, se é uma criança que tem muita dificuldade em se resolver, em decidir ali naquele momento de conflito o que ela vai fazer, ou se ela se coloca muito dependente da mediação ou da interferência de um adulto para resolver os seus problemas, mesmo que sejam mínimos, cotidianos, comuns, né? Ou se eu observo um sofrimento até dessa criança em separar-se dos seus pais nas situações que elas precisam fazer isso, por exemplo, quando tem que ficar na escola, quando vão para o aniversário e não estão na presença dos pais, né? Ou quando vão para a casa de um amiguinho brincar. É um momento da gente poder olhar, refletir sobre a nossa própria relação enquanto pai, enquanto mãe, que a gente está construindo com os nossos filhos. O quanto estamos permitindo, enquanto pai, enquanto mãe, que essas crianças vivenciem as frustrações da vida. Então, eu tenho observado muitas vezes pais e mães trazendo para cá, para o consultório, relatos no seguinte sentido. O meu filho, ele não sabe se defender. Ele não consegue fazer isso, né? Ele é muito passivo, aceita tudo, e a gente orienta ele a como se defender. Então eu digo para ele, se alguém bater em você, bata de volta. Se alguém ficar te abusando, você abusa também. É assim que se defende, né? Porque a gente quer protegê-los, a gente quer fazer com que eles consigam dar conta das suas próprias coisas, né? Agora, no entanto, o que acontece? É depender do perfil dessa criança, de como ela se posiciona diante da vida, das situações da vida dela, ela não vai conseguir agir dessa maneira, né? O processo, na verdade, é muito no sentido da gente encontrar junto com essa criança a forma dela, o jeito dela se defender ou se colocar diante das coisas, né? Então pode ser que ela nunca consiga bater de volta ou abusar também, porque não faz parte da forma com que ela faz. Não é do jeito dela, não é disso, né?
Então, ela vai encontrar o jeito dela de fazer. Pode ser chamando a professora na hora, pode ser ignorando aquela criança que está abusando ele, pode ser se aproximando de outras crianças que não fazem isso, né? Então, ela vai encontrar a própria forma de fazer. O que eu quero trazer para vocês, gente, é que vale essa reflexão, né? Vamos observar mais nossos filhos, respeitar mais os desejos que eles têm, a forma que eles têm de lidar com as coisas e, obviamente, também ajudando nesse processo quando necessário e como eles precisam, quando eles demonstram para a gente de alguma maneira que eles precisam dessa ajuda, né? Para que a gente possa ajudá-los a desenvolver essas habilidades tão importantes, tão essenciais para eles conseguirem lidar com as dificuldades da vida que todos nós vivemos e eles também. Então, um beijo a todos, até a próxima!